Ok, e a gente já vai iniciar o nosso programa aqui com um quadro importante, que é um termo que a gente usa muito aqui nas nossas resenhas, que é a expressão que luva. Eu acho que você já deve ter ouvido falar daquela expressão assim que diz assim, isso aqui caiu como uma luva, né? E a partir desse momento a gente vai trazer para vocês agora o quadro Que Luva e a gente vai debater e fazer uma reflexão sobre isso. Para vocês, o que seria durante essa semana, né? Hoje nós estamos aqui numa sexta-feira e nós tivemos a rodada do Brasileirão, nós tivemos vários acontecimentos aqui durante a semana, na quarta, na quinta-feira, e teremos agora o final de semana aí uma rodada cheia com as decisões da Eurocopa, os jogos da Copa América, a próxima rodada do Brasileirão com o Ceará e Fortaleza com jogos bem difíceis. E aí a gente vai trazer aqui para vocês aqui o momento que luva da semana e eu já vou destacar o meu momento que luva e eu gostaria que vocês dessem a opinião de vocês aí, se concordam ou discordam, ou se tem algum momento que luva que vocês já têm em mente, né? Por exemplo, o meu momento que luva foi aquele gol sensacional que a Rainha Marta fez, que inclusive a gente tem lá repercutindo lá no nosso Instagram, né, da Esporte AM, que muita gente diz que a Marta fez o gol que o Pelé não fez, e eu discordo. Né? Se o Pelé não fez o gol, é porque ele não fez e pronto. Na verdade, é o gol que a Marta fez. Esse, para mim, é o momento que luva da semana, porque aquele gol foi perfeito e fortalece ainda mais a causa do futebol feminino. Né? Futebol feminino que vem crescendo cada vez mais e a gente só tem a prestigiar. A gente só tende a prestigiar mesmo porque a mulherada está jogando um futebol de altíssima qualidade e a gente espera que seja reconhecido no nosso país. Então, para mim, o gol da Rainha Marta foi o momento que luva da semana. E aí, eu quero a opinião de vocês aí, se vocês concordam, se tem algum outro momento que luva para destacar também dessa semana. Fala contigo, J9. Vamos lá, o momento que luva, na minha opinião, né? Já destacando aqui, estou aqui já uniformizado com a coisa do Rosão, né? Foi a vitória do Ceará ontem, né? Um alívio aí, a gente vinha no jejum desde a primeira partida contra o Grêmio, né? E diante de muitas certezas, né? Com relação ao comando técnico, ao próprio conjunto do time que não estava mais rendendo, né? E ontem nós conseguimos uma vitória no apagar das luzes, né? Com aquele gol lá que o goleiro lá, né, acabou falhando, né? Mas o que importa é a bola na rede e nós comemoramos aí esses 3 pontos, né? Que vai dar um alívio aí. Para mim, isso aí é um momento que luva, né? Fui dormir muito feliz ontem, muito leve. Valeu, passa aí pro Eric. Esse momento é um momento muito especial porque a gente consegue prestigiar, por exemplo, o que foi para mim também, concordo com o Éder, o momento que luva, que foi esse golaço que a Marta fez, né, jogando com o Orlando Pride, né, contra o Kansas City. Né, então, foi um gol que, na verdade, enche o brasileiro de orgulho, porque realmente a gente consegue ter uma pessoa que a gente pode chamar hoje de ídolo. Né? Então, a gente tem um ídolo de verdade, que é uma excelente jogadora, né, uma mulher incrível, né, que está jogando fora do país, assim como muitos esportistas, né, muitos jogadores, por falta de oportunidade no nosso país hoje, mas é de encher de orgulho. Né? É um gol bonito, né, de uma profissional que tem uma carreira belíssima. Né? Então, para mim, esse foi um momento que luva dessa semana e encheu a gente de orgulho, né? De orgulho de ser brasileiro, coisa que a gente tem perdido um pouco, né, durante esses anos aqui. Mas é muito bonito. Então, foi um momento que luva para mim. Passo aí a bola aí para o Alisson, para o Aldenor. Pode falar, Aldenor. Fique à vontade, meu irmão. Para você, seu momento que luva. Também sigo comentando sobre a participação da Marta aí nas Olimpíadas, né? Eu queria destacar um momento que eu vi nas redes sociais dela, antes de dar o primeiro chute na bola, antes de entrar em campo, ela de se emocionar, de agradecer a oportunidade dela estar em mais uma Olimpíada. Isso aí, para mim, foi o que mais marcou. Verdade. O Alisson. Bom, eu acredito que esse momento da Marta, indiscutivelmente, foi o momento mais marcante que desportivamente da semana, né? Mas para diferenciar um pouco, já que acredito que
o meu pódio, o primeiro e o segundo lugar já foram dados, que seria o momento da Marta e o do Jefferson falou, do segundo gol do Ceará, da vitória do Ceará. Eu vou, na ausência aqui de representantes hoje, torcedores do Fortaleza, né? Que é uma exclusividade do dia de hoje, nós temos esses representantes na Sport AM. Eu vou, de um modo até curioso, dar o meu momento que luva para a derrota do Fortaleza, mas não pejorativamente, sim pela coragem que o Fortaleza teve de atacar um dos melhores elencos, se não o melhor 11, pelo menos, do futebol brasileiro. O Fortaleza foi um time extremamente corajoso, enfrentou de igual para igual, quiçá superior no segundo tempo ao time do Flamengo, e essa coragem eu dou o momento que luva para o Fortaleza, para a exibição do segundo tempo do time do Fortaleza frente ao time do Flamengo. Aproveitando essa deixa aí do Alisson, que citou aí o desempenho do Fortaleza diante do Flamengo, né, a gente já pode aproveitar aí para linkar com o que Ceará e Fortaleza trabalharam aí no meio da semana, né? Fortaleza que jogou na quarta-feira no Maracanã contra o Flamengo, né? Que é bicampeão brasileiro, é um dos times a serem batidos aí no campeonato. Realmente o Fortaleza teve um primeiro tempo bem inferior, né? Comparado ao desempenho do Flamengo. Mas o segundo tempo, realmente, eu confesso que o Fortaleza me surpreendeu. Me surpreendeu e eu dou esse mérito aí, principalmente ao estilo que o Vojvoda trouxe para o Fortaleza desde quando ele assumiu, né? O Fortaleza assumiu uma postura de marcar o Flamengo no seu campo de ataque, sufocando ali a saída de bola do Flamengo, que é muito forte, tem jogadores muito técnicos ali na parte da defesa, né? Partindo pelo goleiro, o Diego Alves, o Felipe Luiz, que é um cara rodado, Rodrigo Caio, jogador de seleção brasileira, o Mateuzinho, que vem se destacando, provavelmente, na minha opinião, dificilmente o Isla recupera essa posição de titular, né, na equipe do Flamengo ali naquela linha defensiva, e o Fortaleza literalmente amassou o Flamengo no segundo tempo e por pouco não conquistou o empate e possivelmente uma vitória, né? Aproveitando esse link aí do desempenho do Fortaleza e do que o Jefferson, J9, anteriormente falou aí a respeito do Ceará, do seu momento que luva, esse gol do Ceará aí no apagar das luzes, né? Eu acho que cria um fôlego para o Ceará. Eu gostaria que a gente concentrasse agora a nossa discussão aí no que se passou na quarta e na quinta-feira e o que a gente pode esperar em relação a Ceará e Fortaleza para o final de semana. Passar a bola para ti, J9. O J9 ele se ausentou. Cadê? Perdemos o sinal aí do J9? Ele tinha saído. Novamente aí. Pode cair aqui a conexão. Peraí, caiu um pouquinho a conexão aí, mas o J9 tá aí. Tá aí ainda o J9 momento, não? né? Voltei, tô aqui. Pronto. J9, tô passando a bola para ti agora aí para fazer aí uma reflexão aí sobre o desempenho de Ceará e Fortaleza nesse meio de semana, né, contra Flamengo e Atlético Mineiro e o que a gente pode esperar aí na rodada do final de semana. Bola tá contigo, J9. Inicialmente gostaria de abraçar os colegas tricolores, né, e como perdi até o momento do Alisson aí, não sei se ele falou do Fortaleza, eu acho que ele ia falar do Fortaleza, né, Márcio? Então, assim, destacando, antes de repercutir um pouco, é que o programa, como já foi falado, a gente é de todas as torcidas, né, como o Diego abordou, democrático, a gente está aqui para realmente abordar, né, opiniões diversas, né, respeitando e discordando, né, que é importante exatamente isso, os pontos de vista diferentes, né? Então é isso aqui, então um abraço aos meus colegas que não estão aqui nesse momento, né, que vão estar aí nos próximos, aí o Pedro, o Arquimedes, né? E a gente tem esse papo aí diário no grupo do WhatsApp, né? E agora vamos dialogar aqui para todo mundo aqui no YouTube, né, nas outras redes sociais. Então, o Fortaleza, começando pelo nosso rival, né, vem num momento muito bom, né, ao contrário do Ceará. Geralmente é isso, muitas vezes acontece isso, né? Um está numa ascensão e o outro de ladeira abaixo, né? Difícil estar os dois no mesmo momento tão bem, Belisca. né? Mas aí chegou o momento de perder, né? O Fortaleza chegou à primeira derrota, né? A gente também estava na ansiedade dessa derrota do Fortaleza. Né? Então,
A primeira derrota veio e eu acredito agora que as coisas vão começar, né, eles terem mais os pés no chão, né, abrir mais os olhos. Eu vejo o Ceará com um time melhor, né, com um elenco melhor, né, tecnicamente, jogador a jogador, comparando, e que o Ceará, né, se perdeu aí com essas decepções que nós passamos aí com vários campeonatos, né, que não fomos longe, né, a Sul-Americana, que era o grande objetivo do ano, não nos classificamos, depois veio o Campeonato Cearense, né, depois a gente vai também falar um pouco disso aí, da questão da relevância desse campeonato. Eu tenho, né, um certo, sou meio contrário a esse campeonato, né, a importância dele. E aí a Copa do Brasil também era outro grande objetivo nosso, né, que é um campeonato que é importante financeiramente, né, e também ficamos pelo meio caminho logo contra o Fortaleza. Então, parabéns ao Tricolor, né, que está aí entre os primeiros colocados. E a gente vai falar um pouco mais naquele outro quadro lá na frente, né? Então, eu passo a bola aí pro nosso querido Diego aí, falar um pouquinho aí dessa repercussão aí dos dois clubes cearenses. É o Diego? Fica à vontade, Diego. A bola está contigo. Bem, foi uma, de certa forma, uma surpresa, né, ver que o Fortaleza está vindo de uma campanha de recuperação que, para mim, ela começou desde o momento da saída do Rogério Ceni do Fortaleza, né, que veio agora se recuperar com a chegada desse novo treinador que parece que realmente colocou o Fortaleza nos trilhos. E por falar em trilhos, né, apesar de estar sendo polarizado aqui entre Fortaleza e Ceará, eu sou um torcedor representante aqui do grande Ferroviário, né, o Ferrão da Barra, né, que é o Ferroviário, o Tubarão da Barra, nosso grande time coral. Né? Então, apesar de estar na Série C, né, mas um grande time hoje, né, reconhecidamente do estado, há alguns anos atrás também frequentou a Série C por um bom tempo, né? Isso até é um motivo de discórdia até hoje dentro do grupo. Mas falando desses dois times, né, se você for ver, analisar, né, de forma bem geral, parece que o Fortaleza vem se recuperando devido ao seu técnico, né, à imposição de uma nova rotina, né, ao estabelecimento de uma nova rotina, enquanto o Ceará parece ter se acomodado. Né, o Ceará parece ter se acomodado com a rotina já existente do técnico. Um técnico também bom, que se deu bem com o time, né, com a administração do time, que é muito importante, né, essa conversa que tem ali. Então, eu acho que são momentos distintos dos dois times. Eu acho que agora, no decorrer do campeonato, a coisa começa a se acomodar, né, mais em relação aos jogos. Né? Então, a minha análise é muito superficial, né, mas eu acredito que tem muito... A campanha que tem sido feita está muito relacionada a essa administração recente do Fortaleza, né, no time, no mando de campo, né, e no Ceará a esse desgaste que está tendo do Guto, né, do Gutinho gordinho, né. Então eu faço essa análise aí. Verdade. O Alisson, a sua análise aí sobre esse momento, né, e o que está sendo discutido agora aqui no Beliscando a Batata. Bom, vamos lá. Primeiramente, obviamente que quanto ao Ceará, os 3 pontos eram fundamentais. Óbvio que o torcedor ele espera um desempenho, ele observa avaliar o desempenho do time, ele quer ver o time jogando pelo menos próximo daquilo que já desempenhou no seu auge com o Guto Ferreira, mas eu acredito que nós podemos pensar que houve sim um progresso nas 2 últimas partidas. O Ceará jogou um bom futebol contra o Internacional no domingo, acredito que ali foi o melhor desempenho do Ceará nesse Campeonato Brasileiro, e o Ceará fez um ótimo primeiro tempo contra o Atlético Mineiro. O Ceará jogou muito bem contra o Atlético Mineiro, marcando a saída de bola, que é até uma característica diferente do que o Ceará geralmente faz. O Ceará espera mais no campo defensivo, para partir no contra-ataque. O Ceará marcou na saída de bola. O gol do Ceará, o gol do Lima, saiu justamente dessa característica. O Ceará pressionou, o goleiro Everson falhou e o Ceará conseguiu o gol. Mas, infelizmente, o Ceará só conseguiu
manter isso na quinta-feira, ontem, durante 45 minutos. No segundo tempo, o Ceará caiu demais, o Atlético Mineiro veio, pressionou, empatou, até de um modo totalmente esperado. Eu assistindo o gol, sabia que ali era uma questão de tempo para sair o gol do Atlético Mineiro, pela postura que o Ceará passou a ter no segundo tempo, e o Atlético também. Agora, interessantemente, a gente sempre coloca a culpa no Guto Ferreira, porque o Guto tem sim, justificadamente, essa postura dele de retranqueiro. O Guto é retranqueiro. Entretanto, ontem eu acredito que não foi uma indicação do Guto que o Ceará ficasse na defesa. Por momentos, se você fazer uma leitura labial durante o primeiro gol do Atlético Mineiro, o Guto ele meio que falou assim: vocês pediram. Então você viu que o Guto ele estava chateado que o time se retrancou ali. Foi uma característica dos jogadores de repente se fecharem e não conseguirem mais jogar durante o segundo tempo. Né? O Ceará conseguiu achar um gol, a verdade é essa. O Ceará achou um gol no segundo tempo e conseguiu sair dos 3 pontos, que foi fundamental para as pretensões do time do Ceará. Quanto à Fortaleza, obviamente que nós, torcedores do Ceará, e eu não sou diferente, torci para o Fortaleza sair derrotado. Desculpa, a gente ama o futebol cearense, mas a gente, torcedor do Fortaleza, torce por que vai perder. Isso é a graça do futebol e faz parte do futebol. Mas sendo imparcial, o time do Fortaleza conseguiu sair derrotado nos 3 pontos e sair psicologicamente forte. Porque o Fortaleza conseguiu fazer um jogo de igual para igual com o melhor 11. Eu não acho que o Flamengo seja o melhor elenco, titular e banco, mas o melhor 11 do futebol brasileiro. Tudo bem, estava desfalcado, Michael, não tinha Arrascaeta, jogador do CDM da Copa América. Mas o Fortaleza fez um excelente segundo tempo. Primeiro tempo pífio, patético, pragmático, diria Mauro César Pereira, né? Mas um segundo tempo muito bom do time do Fortaleza. E eu acredito que é aquela velha derrota que sai de pé. Então, até a derrota que nós, torcedores do Ceará, tanto tínhamos ansiedade que acontecesse com o Fortaleza, não aconteceu do modo como a gente queria. O Fortaleza acabou saindo fortalecido. Entretanto, a matemática, o Campeonato Brasileiro é um campeonato de corridos e ele é um campeonato matemático. E se nós olharmos a matemática do campeonato, o fato é que o Fortaleza está 3 jogos sem vencer. Fortaleza vem de 2 empates e 1 derrota. Ele empatou com o Atlético Goianiense, Fluminense, em casa, e perdeu para o Flamengo. Então, acredito que o próximo jogo do time do Fortaleza vai ser fundamental até para o psicológico e a confiança da equipe. Porque se o Fortaleza, de repente, perde a próxima partida, ele vai estar a 4 partidas sem vencer, sendo 12 pontos disputados e apenas 2 pontos conquistados. Será muito ruim em um dado recente. Então, o time está lá, ocupa a 3ª posição do campeonato. Nós sabemos que essa 3ª posição, por enquanto, ela é totalmente ilusória, não é diminuindo o time do Fortaleza, não é diminuindo o futebol nordestino, mas é porque nós temos times com partidas diferentes. Então, é um campeonato de pontos corridos, por enquanto, essa pontuação, esse posicionamento das equipes, ele ainda não condiz com o campeonato que, de fato, cada time disputa. Então, achei assim, o Ceará venceu, não sei se convenceu totalmente, mas acredito que fez um primeiro tempo muito bom e nós esperamos que o time tente, pelo menos, manter essa postura do primeiro tempo. Eu tenho uma perguntinha aqui para fazer aqui em cima dessa fala do Alisson. Né? Desculpa interromper aí, Alisson. Não, mas é uma pergunta bem pertinente. Você disse que teve um determinado momento do jogo que o Guto, dá para perceber uma leitura labial, onde o Guto diz, vocês pediram, né? Agora há pouco, no momento que luva, a gente acabou até atribuindo... aliás, não foi no momento que luva, mas eu acho que foi em algum momento aqui do programa, a gente comentou aqui sobre o desempenho do Fortaleza no segundo tempo contra o Flamengo. E nós atribuímos esse bom desempenho do Fortaleza ao técnico Vojvoda, né? Eu, particularmente, eu digo que depois que o Vojvoda chegou, o Fortaleza é outro time. Então, assim, o Fortaleza assumiu uma postura no segundo tempo contra o Flamengo, onde, em pleno Maracanã, ele pressionou o Flamengo a ponto da gente achar que o Fortaleza talvez empatasse o jogo e possivelmente até virasse. Já o Ceará, na Arena Castelão, contra o Atlético Mineiro, assumiu uma postura bastante defensiva, característica do estilo de jogo do Guto Ferreira.
que é recuar as linhas de marcação e apostar nos seus contra-ataques, né? E aí o Ceará achou um gol no final do jogo, que eu particularmente dou mérito ao Vina, né? Se você perceber ali no lance da cobrança da falta, o Vina faz que vai para a defesa do Atlético sair, né, do seu momento de concentração ali, onde eles podiam achar ali talvez uma linha de impedimento ali para o ataque do Ceará, naquela cobrança de falta, e anular aquele ataque do Ceará no último momento do jogo. O Vina fez que foi para a bola, retornou e fez o cruzamento achando a cabeça do Lacerda na medida. E aí uma falha do Everson, que a gente sabe que é um goleiro de altíssima qualidade, nível de seleção brasileira, que eu particularmente, inclusive, acho que ele é injustiçado por ainda não ter sido convocado, era para já ter sido convocado desde a época que jogava no Ceará. Então, assim, eu acho que se a gente comparar o segundo tempo do Fortaleza com o segundo tempo do Ceará, né, nessa última rodada, a gente não pode fazer uma relação ao desempenho dos treinadores, né? Será que eu posso comparar o desempenho do Guto, né, a postura do Ceará no segundo tempo e a postura do Fortaleza no segundo tempo contra o Flamengo em pleno Maracanã ao estilo de jogo do Vojvoda, né? E aí fica essa pergunta. Fala, J9. A gente esperava ontem, né, muito mais fácil acontecer um gol do Atlético Mineiro do que o Ceará, né, buscar o gol, né? A gente fica naquela apreensão, o time, né, realmente recuou, né? E acontece isso, né, sempre, né? A gente até coloca isso bastante, é uma crítica, talvez até seja até a maior crítica que a gente tem a essa liderança do Guto, né, desse comportamento do time recuar, né? E ao contrário, como você destaca aí, o Fortaleza buscando o jogo o tempo inteiro, né? Principalmente o segundo tempo. Né? Então, realmente é uma diferença e bem pertinente a colocação do retrato aí, né, dos dois treinadores. Eu acho que cai muito aí, né? Também concordo aí com você e eu acho interessante essa. E aí eu queria aproveitar só essa deixa aí. Eu tô vendo aí que o Aldenor tá com a camisa aí do nosso vozão aqui de Porangabuçu, e dizer para ele assim, se ele teve essa mesma sensação que você, J9, de que estava mais fácil nesse segundo tempo do Ceará levar o gol da virada do que fazer o gol da vitória. Essa era a sensação que você tinha também, Aldenor? O Aldenor tá com problema na conexão. Eu acho que tá. Tá ouvindo a gente aí, Aldenor? Não, ele botou no chat aqui. Ele botou no chat que tá com problema. Aí, foi. Ele disse que tá com problema e vai ter que sair. Então vamos prosseguir aqui com a acho que o Alisson tinha levantado a mão aí antes do Jeff. Não, eu tinha falado, eu só queria só falar uma coisa. Só uma pergunta assim, né? Assim, é porque está sendo falado muito assim, olha, Fortaleza fez uma boa campanha, tem feito uma boa campanha, principalmente por causa do novo técnico. Ele enfrentou um Flamengo no Maracanã. Mas o que é um Maracanã sem torcida? Sim. É pertinente essa pergunta do Dieric, né? Assim, eu acredito que não é nem ser o Flamengo no Maracanã, é ser o Flamengo. Né? Pode ser no Castelão. É a questão do time do Flamengo ser qualificado, embora eu acredite que esse time do Flamengo oscila bastante. Também o Flamengo não é um time constante. O Flamengo, a gente tem que lembrar que o Flamengo no Campeonato Brasileiro de 2020, que ele saiu campeão, ele perdeu os 2 jogos do Ceará. Ele perdeu no Castelão e ele perdeu no próprio mando de campo dele, no Maracanã. Né? Esse time do Flamengo oscila bastante também. Agora, eu acredito no seguinte, já tomando a palavra. E vai cair mais ainda, viu, Alisson? Na minha opinião, o Flamengo. Ainda mais. Até porque o Flamengo estava desfalcado. O Flamengo estava sem o Arrascaeta, estava sem o Everton Ribeiro, né? E agora com a saída do vai sair o Gerson agora, né? Porque eu acredito que já estava emocionalmente meio distante do jogo, né? Ali ele já estava meio focado na saída dele, inclusive. Mas, assim, eu não quero bancar o advogado do Guto aqui, mas já meio que bancando nesse momento. A gente tem que ver que o futebol, ele depende também do seu ponto de partida, como qualquer coisa depende do seu ponto de partida. O que eu quero dizer com isso? A gente está falando do segundo tempo do Fortaleza e do segundo tempo do Ceará. Mas a gente tem que lembrar que o Ceará estava vencendo ao final do primeiro tempo e o Fortaleza estava perdendo ao final do primeiro tempo.
Então é totalmente natural que o Fortaleza tivesse que atacar, porque estava perdendo, e o Ceará priorizasse defender e contra-atacar, porque estivesse vencendo. Então, Dentro também de tem essa casa? característica. Dentro A de gente casa, tem o que Ceará ver. tem que recuar Contra-atacar dentro de sim, casa? acredito que sim, porque o Atlético Mineiro é um time poderoso, de um elenco poderoso. O que eu acho mais complicado com o Ceará, e aí fica a minha crítica, é que o Ceará não tinha plano de contra-ataque. Você não via como o Ceará engatilhava nenhum contra-ataque. O Ceará simplesmente não passou do meio de campo no segundo tempo. Então, você pensar que um time está vencendo e vai focar em contra-atacar, principalmente um time tendo Lima, Mendonça e Saulo no ataque, que é um ataque de velocidade, é totalmente normal você pensar que o Ceará vai contra-atacar. A questão é que o Ceará não tem plano de contra-ataque. O Ceará não passava do meio de campo. Então, Pronto. eu acho aí, que isso Alisson. era o pior do Ceará. E o Fortaleza atacar, tudo bem. Agora, o que a gente vê agora, fazendo uma redundância agora, com o trabalho geral, não só focando em segundo tempo, mas focando no trabalho do Guto e no trabalho do Vojvoda. O Vojvoda, ele quer que o Fortaleza seja protagonista. E o Ceará, a gente não sabe se o Guto foca em um protagonismo no Ceará. Essa é a questão. É a questão da postura que o time vai ter para com o futebol, não só para com o primeiro tempo, como para o segundo tempo. Mas tu acha que isso daí... Isso fica bem claro. Mas tu acha que essa característica não é... Assim, analisar dessa forma não é muito imediatista no início de um campeonato, não? Porque pode muito bem só segurar no início de um campeonato para poder preservar o time. Claro. Né? Você está Tá preservando o time, começo. né? O campeonato está no começo. A gente não sabe o que vai acontecer daqui para o final do campeonato, né? Como eu disse... Aproveitando aí, é mais nítido, Eric, o comportamento dos dois times, na minha opinião. É um Ceará que a gente já sabe como é que vai ser, não é, Éder? A gente já espera aquilo ali. Tá 0-0, o time vai buscar ali, conseguir o gol do Lima, né, no erro de saída de bola e tal, pronto. O time ali, a gente já espera a energia baixa. O time dá campo ao adversário, um adversário muito qualificado, do Atlético Mineiro, que é um time que tem pretensões aí de buscar até um título, né? Foi assim que iniciou o campeonato, com contratações como o Hulk, né? Então, um time super perigoso, um time, né, muito bem armado, muito bem treinado pelo Cuca, é um time experiente, e o Ceará dando espaço de campo para eles. O Fortaleza... Vale lembrar que o Atlético veio bastante desfalcado também, né? Mas acredito que o banco do Atlético é o sonho de metade do time da Série A, né? Mas assim, o ponto que eu levantei, que eu digo assim, olha, é início de campeonato. É início de campeonato. Mas assim, é porque parece que a gente está esquecendo aí, por exemplo, que o Guto hoje no time do Ceará, ele é o técnico mais longevo no campeonato. Certo? Ele está há mais de um ano dentro do time. Então, assim, se você for pensar no campeonato do ano passado, a campanha que o Guto fez, né, de levar o Ceará à Sul-Americana, né? Então, será que foi aquela mesma postura de agora, assim, ou será que essa é uma nova postura? Olha, ele é um jogo retranca, é um jogo que fecha a zaga ali e pronto. Né? Eu acredito que seja isso. Né? O Ceará já jogava assim ano passado, né? Eu acho que tem muito do... Não é, Alisson? O Ceará sempre jogou assim com o Guto Ferreira. Retranca, e aí, mas tu acha, é isso que eu estou perguntando, aí, mesmo com aquela... Porque o Ceará fez uma boa campanha no passado. Sim. E aí que eu quero aproveitar essa deixa aí, né, que o Alisson e o Eric falaram, para uma coisa que eu vim até conversando com o J9 em outra oportunidade. Os bastidores. Exatamente, nos bastidores. É interessante a gente Fernando saber Barroso. que o futebol é uma ciência. E o futebol, ele é estudado. Hoje em dia, não se pratica mais futebol sem estudar. Né? Do mesmo jeito que a gente estuda bastante aqui a química para a gente desenvolver nossos projetos de pesquisa, para a gente dar as nossas aulas, o futebol também é estudado. O futebol é tratado hoje como uma ciência e é realmente uma ciência. E aí eu pergunto, as equipes adversárias sabem que a proposta de jogo do Ceará desde o ano passado é essa. Assumir uma postura defensiva para encaixar os contra-ataques na hora certa. E acabar jogando por uma bola, né, por duas, pela oportunidade que é deixada durante um contra-ataque. Uma defesa bem postada que encaixa um contra-ataque.
será que as outras equipes também não estão estudando o Ceará? Do mesmo jeito que estudam o Flamengo, do mesmo jeito que estudam o Palmeiras, do mesmo jeito que estudam um Atlético, um Grêmio, né, que são equipes que sempre estão lutando ali pela ponta da tabela ali, Libertadores ou título. Então, eu acho, na minha opinião, que essa postura que o Ceará assume nos jogos é uma postura que vem sendo bastante estudada também pelos adversários do Ceará. E o Fortaleza, nesses últimos jogos aí que fez contra o Ceará e obteve mérito, eu tenho certeza absoluta que o Fortaleza obteve mérito porque o Fortaleza já conhece a forma como o Ceará joga. E o Vojvoda, no caso do Fortaleza, ainda é imprevisível. Vai chegar um ponto que os adversários começarão a estudar a postura de jogo do Vojvoda, né? A forma como ele gosta de trabalhar taticamente, e o Fortaleza também vai passar um momento a não render. Eu acredito que isso vem acontecendo. Tem, viu, aproveitando isso aí, tem a questão do começo de trabalho, né? Então, o Guto chegou, aí tem toda aquela, né, a harmonia, o grupo está se formando, o Vina, né? Foi pelo menos ali a chegada também, né? 2020 foi quando o time se montou mesmo, esse time, né? E aí é aquele negócio, né? Do começo é mil maravilhas, né? Tá tudo bem sintonizado ali, então, e aí passa a ter isso aí, passa a ter o desgaste de relação também, né? Que a gente não sabe aí, só conjecturando. Passa também a maratona de jogos que o Ceará enfrentou também, né? Tem tudo isso, tem né? A queda de produção ela é natural, como os estudos que os outros times fazem sobre o Ceará, que já é um time totalmente previsível, né? E eu queria aproveitar, Vou destacar aqui para vocês isso aí, com relação a isso aí. Mas assim, só para fechar assim, o que eu queria dizer, na verdade, assim, é até uma certa crítica a vocês, torcedores do Ceará, né, no sentido, beleza, que o Alisson, de certa forma, deu uma certa apaziguada e defendeu o Guto aí. Mas, assim, de maneira geral, vocês podem perceber no discurso de vocês uma coisa. Ano passado, de novo, o Ceará tinha essa mesma postura, mas eu não via dentro do nosso grupo, por exemplo, ninguém reclamando dessa postura. E Pode hoje... ter resultado, né? Exato. Então, assim, no final, no final, o que importa mesmo aí é o resultado. Se mantivesse, por exemplo, a vitória do primeiro tempo, ninguém estava falando do jogo retranca do Guto. Garanto que ninguém estava falando. Agora eu vou dizer outra coisa a respeito do técnico do Fortaleza, né, do Vojvoda aí, que é o seguinte, tudo bem que o jogo, a formação que ele está dando para o time, né, a estratégia que ele está fazendo, o estudo, né, que ele está fazendo em relação às outras equipes, pode ser uma novidade, mas o time não é uma novidade. Então você não pode mexer muito, né, dentro da estrutura do time com um time estático, né, que já está aí há um ano ou mais, né, um time que não tem renovação, assim como é também com o Ceará. Né? É um time limitado. É um time limitado. Mas eu acho o seguinte, a gente está no momento, a gente tem que lembrar que o futebol está vivendo um momento de pandemia, o calendário brasileiro ele já é um calendário atribulado de partidas, né? Estadual. Já um calendário assim doentio, digamos assim. Uhum. E agora, em época de pandemia, ainda é muito mais. Então, a gente tem jogos fim de semana, meio de semana, fim de semana, meio de semana, fim de semana, meio de semana. Então, quanto ao que o Éder falou até no começo, quanto a estudar o modo como o Ceará joga, com certeza todos os técnicos estudam o modo como o seu próximo adversário vai jogar. A questão é que o Ceará ele é muito mais fácil de mapear hoje do que o time do Fortaleza. Pelo estilo do técnico. Por que ele é muito mais fácil de mapear? Porque o Guto ele não tem variância tática durante a partida. Quando ele vai tirar o ponta, é para botar outro ponta. Quando ele vai tirar um lateral, é para botar outro lateral. Então, como não há variância tática totalmente durante a partida, previsível. é fácil mapear um time dessa maneira. É muito fácil, você sabe onde é que o cara vai jogar. Quando o outro cara entrar no canto, você sabe onde é que ele vai jogar. E aí, o Vojvoda, ele tem mais variância tática. Isso confunde mais um preparatório para uma partida seguinte. Então, agora, Alisson, aproveitando isso aí, me deixa, como torcedor, apreensivo. Né? Que a gente vai ficar sempre nessa postura do Ceará. Né? Claro que, como você destacou, da evolução psicológica, da evolução de produção de jogo, a partir do jogo contra o Inter, né? Que o time evoluiu realmente, e ontem também, mas
ainda é uma apreensão do torcedor do Ceará, do próximo jogo, como é que o time vai se comportar, né? Como é que o Guto... Né? Essas variações que não existem, né? Essas trocas já previsíveis, meia dúzia. Então, eu acho que tem como torcedor preocupado todo jogo, entendeu? Eu acho que tem pelo menos duas coisas positivas no Ceará, né, Jefferson? Acho que tem pelo menos duas coisas positivas no Ceará, a meu ponto de vista. Primeira, o Fernando Sobral recuperou defensivamente, não ofensivamente, mas defensivamente o futebol que ele vinha jogando. Ele vem marcando muito, então eu acredito que o Fernando Sobral se recuperou defensivamente um pouco do futebol que ele vinha desempenhando em 2020. E o outro, segundo ponto positivo, é o Vina. Não que o Vina esteja jogando bem. Para mim, o Vina jogou muito mal contra o Atlético Mineiro. O Vina não dominou uma bola contra o Atlético Mineiro. Teve um passe na área que ele errou. Eu acredito que, até discordando um pouco do Éder, que faz parte da polêmica aqui também, eu não acredito que o Vina acertou aquele cruzamento. O Vina, dizendo um bom cearense, ele cruzou na cabeça do dedo do Gabriel. Ele jogou lá embaixo. O Gabriel teve que quase ficar com um torcicolo para meter a cabeça naquela bola e o Everson o que eu digo do Vina foi a leitura que ele fez na cobrança de falta. A intenção, né? Mas ele fez a leitura. Até a execução ele errou. O zagueiro ali, o Gabriel, é que tirou lei de pedra e conseguiu cabecear aquela bola que veio à minha altura. Na verdade, o gol foi uma falha muito maior do Everson, né? Do que do mérito na cabeçada do Gabriel. Só o que eu quero dizer do Vina, só para terminar, o que é o ponto positivo do Vina. É porque você pode ver que ele, mesmo entrando no segundo tempo, ele entra com brio, ele está entrando com vontade, ele não está acertando ainda, mas ele está entrando com vontade de tentar jogar. Isso é positivo, porque se houvesse, de repente, a vontade de fazer corpo mole, para derrubar o Guto, então ele nem entraria com vontade, ele tentaria ali para derrubar o Guto. Agora, então, só para falar dessa questão... Ele está entrando positivo na partida, está tentando jogar. Só para encerrar essa discussão da falta do Vina aí, segundo o Guto, né, que vasculhei algumas informações hoje, foi uma jogada ensaiada, essa aí, né? Uma jogada ensaiada que... o Guto vai querer jogar na conta dele, né? Se errou aí, né? Porque normalmente ele diz que é uma jogada ensaiada, ele tá eu queria até aproveitar que a gente tocou aí nesse assunto